Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Essa partida aqui veio como sugestão de alguns inscritos e a gente tem aqui duas personagens históricas aqui do xadrez. De brancas, o jogador americano Maurice Ashley contra Joshua Waitzkin. Então a gente tem aqui o Maurice Ashley, foi o primeiro grande mestre negro. Então em 1999 aí ele se tornou grande mestre, ele nasceu na Jamaica. E aprendeu a jogar xadrez nas ruas de Nova York, tá? Então ali tem xadrez de rua, né? Diferente dos torneios, que é um ambiente de silêncio, de concentração. As ruas de Nova York são bem barulhentas, as pessoas jogam falando, se provocando. É um outro tipo de xadrez bastante interessante, inclusive, o xadrez de rua. E essa foi a escola, né, de Maurice Ashley, que viria a se tornar depois grande mestre. Ali o primeiro grande mestre negro, um grande jogador. E o Joshua Waitzkin é um jogador também e tanto, né? Brilhou, teve partidas, eu já mostrei partidas dele aqui no canal também, partidas brilhantes. E depois largou o xadrez, ele se voltou bastante para as artes marciais. É uma figura e tanto. E vamos dar uma olhada nessa partida então, que ela é muito legal. O Maurice Ashley abre aqui com E4, temos C5 pelo Joshua Waitzkin, a defesa siciliana, cavalo F3, D6... D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, cavalo C3, cavalo C6 e aqui bispo C4 desenvolvendo aí, preparando o roque. Dama B6, atacando fortemente o cavalo, colocando aquela questão, né, se o bispo vier proteger, tá caindo aqui em B2, então aqui o Maurice Ashley prefere jogar cavalo por C6, B por C6 e aqui roque simplesmente. E5 pelo Joshua Waitzkin, bispo em G5 e aqui deixando o peão, criando um peão envenenado aqui em B2. E o Joshua Waitzkin aceita o desafio, aceita a provocação aí e faz o lance dama por B2. A partida segue com dama D3, protegendo o cavalo, para poder jogar um lance como torre em B1. Esse lance protege o cavalo, protege o bispo, protege o peão, a dama fica numa excelente casa. A partida seguiu com dama B6, antes que essa dama fique presa aí na posição. Agora, bispo por F6, G por F6 e o que jogar nessa posição, né? A gente pensa talvez em jogar aqui torre de A em B1, né? Algum lance assim para colocar a torre numa coluna aberta, mas o Maurice Ashley tem uma ideia diferente. Ele faz aqui o surpreendente lance cavalo D5, olha só que legal. Ataca a dama, ataca aqui em F6 e o lance todo é que as pretas não podem capturar o cavalo por conta de dama por D5 atacando em F7. E atacando a torre ao mesmo tempo, tá? Não foi o lance jogado, mas C por D5, dama por D5, ataca a torre e ataca em F7. Se jogar a torre B8, veria dama por F7, rei D8 e dama por F6 aqui, atacando o rei e ganhando a torre na sequência, tá? Forte a posição, por isso que depois de cavalo D5 aqui, o Joshua Waitzkin não aceita esse cavalo, simplesmente recua a dama para a segurança, protegendo aqui em F6. E agora, sem pressa, o Maurice Ashley segue com torre de A em B1. Afinal de contas, o cavalo continua imune, continua existindo exatamente o mesmo tema na posição. A partida segue com bispo em E7, cavalo por E7 e aqui o Joshua Waitzkin tem que decidir se ele captura de dama ou de rei. É mais natural a gente pensar em capturar de dama, mas o Joshua Waitzkin captura de rei e tem um motivo por trás disso. Se ele tivesse capturado de dama, não foi o lance jogado, existe uma pressão muito forte aqui em D6, por exemplo, torre de F aqui em D1, e não existe uma maneira de proteger esse peão, né? Então, claro que você não vai fazer lance de rei aqui, colocar o rei no meio de tiroteio, então teria que jogar um lance aqui de desenvolvimento, como bispo em E6, bispo por E6, dama por E6, dama por D6, dama por D6 e torre por D6. Aí a questão material estaria igual, mas as brancas estão prestes a ganhar um dos peões e jogar um final vantajoso, provavelmente com vitória. Tá? Então por isso que aqui nessa posição o Joshua Waitzkin preferiu manter as chances e jogar com rei aqui por E7. A partida seguiu com F4, dama em A5 e agora rei em H1, tirando o rei aqui dessa diagonal exposta. Torre em G8, o Joshua Waitzkin vai fazendo aí essa fraqueza aqui dos peões dobrados, tenta explorar a vantagem disso, pelo menos a coluna G está aberta e vai para essa ideia bastante interessante aqui de contra-ataque. E nessa posição, mais uma vez, o Maurice Ashley vai para um lance sensacional aqui, um lance inesperado. E os lances inesperados são os mais poderosos, né, do xadrez. Vai para o lance bispo por F7, pois é.
Muito legal, né? Desviando aqui, tentando desviar o defensor do peão. O rei vai ficar completamente exposto aí na posição. Então tentando tirar proveito da exposição do rei adversário. A partida seguiu com rei por F7 e agora dama por D6. A partida seguiu com dama em D8, dama por C6. Parece que as brancas vão ganhar essa torre não tem para onde ir. Mas o Josh White que encontra um recurso aqui muito forte. Dama em D2, ameaçando checkmate aqui em G2, não dando tempo para o Maurice Ashley capturar a torre. Muito legal, né? Muito legal a sequência. A partida seguiu com torre em G1, protegendo aqui o peão de G2 e agora bispo D7, um bispo protegido pela dama, atacando a dama aqui do Maurice Ashley e conectando as torres. Agora a torre em A8 está protegida. Forte a sequência, a partida segue com dama C4 cheque, não dando tempo para o adversário. Rei aqui agora em E7 e F por E5, F por E5 e torre de B aqui em D1, atacando a dama, fazendo um ataque aqui também. Um raio-x aí em D7. A partida seguiu com dama em A5 e agora dama D3, ameaçando capturar o bispo. A partida seguiu com dama C7. Esse lance é muito bom, porque ele não só protege o bispo, como também segura aqui a entrada na casa de D6. A partida continuou com dama em A3 cheque, rei em E8, torre de G agora em F1. Esse rei vai ficando aqui totalmente complicada a posição do rei. Torre em C8 agora e agora torre aqui em D2, protegendo em C2 e preparando também para esse ponto focal aqui da casa de F8. Muito interessante. A partida continuou com dama em C4 atacando a torre e agora a torre de D em F2, protegendo a torre de F e preparada. A bateria está preparada para o ataque lá em F8. Dama em C5 não permitindo a entrada lá em F8 e propondo a troca de damas, o que seria um ótimo negócio para o Joshua Waitzkin. Afinal de contas, as pretas têm um bispo a mais. Se conseguir trocar todas as peças aí, vai para um final melhor. Então a partida seguiu com dama em F3, evitando a troca de peças e renovando uma entrada na posição. E agora rei em D8, aí já tentando colocar o rei em segurança. Torre D2, colocando pressão no bispo. O rei vai saindo daí, rei em C7. E nessa posição, o Maurice Ashley vai para mais um lance inesperado aqui na posição. E faz aqui o lance torre por D7, olha que legal, jogando com uma torre a menos agora o Maurice Ashley, tudo para perseguir esse rei exposto aí, rei por D7, nunca deixando esse rei ficar seguro. Agora dama em F7 cheque, esse lance vem com cheque e também ataca a torre, então não permite com que o rei suba, né? Então aqui o rei não permite o rei para a primeira horizontal. O rei então segue com rei em C6 e agora torre em F6 cheque. E a posição é complicada, né? Aqui só existe rei em B5, ó. O rei não tem nenhuma outra casa, tá? Poderia cobrir com a dama, mas não faz nenhum sentido. A partida seguiu com rei em B5 e agora dama em B7 cheque. A posição exige cautela. A posição exige cautela porque as pretas não podem jogar, por exemplo, rei C4, não podem jogar rei em A5, não podem jogar rei em A4, tá? Por quê? Se viesse com o rei aqui em A4 ou A5, tanto faz, viria torre aqui em A6 com sequência de mate, tá? Dama em A5 e aqui dama B3, checkmate. Forte, né? Forte a sequência. Por isso que aqui também rei C4 também não funciona, tá? Rei C4 viria dama B3, jogando o rei aqui para D4. E olha que bonito, dama em D3. O rei não consegue escapar por conta das próprias peças. Também seria checkmate. Então, depois de dama B7, não dá para mover o rei. O Joshua Waitzkin calcula tudo e faz o lance dama B6. A partida segue com torre por B6, A por B6. E a gente tem esse final, dama contra duas torres. O problema todo é que o rei aqui continua exposto. Vamos ver como segue a partida. Dama D5, cheque, rei A6, H3, dando aquele respiro para o rei. Para não ter problemas de checkmate aqui na fileira do fundo. Torre em G6 e agora dama em D3, cheque, rei B7, dama D7, cheque. Torre C7, dama D5, cheque, rei A7 e C4, colocando o peão de C em segurança. Torre de C em G7, dama em D2, protegendo o peão aqui de G2, torre em G3 e dama em F2, atacando aí, deixando um olho na torre, né? Essa torre não pode largar a proteção da amiga dela. Rei em B7 e agora rei H2, um ataque duplo aqui na torre. As pretas têm que fazer alguma coisa e jogam torre por G2 e querem jogar esse final então. Torre por G2, cheque, dama por G2, torre por G2, rei G2 e agora... Como que será? Será que as brancas conseguem ganhar esse final ou tá melhor para as negras? Vamos ver. Rei em C6, rei G3, rei C5, rei G4, rei por C4, todo mundo com 3 peões.
rei em F5, rei D4, e essa posição aqui, ela é muito bonita, é um final aqui muito legal de se estudar, inclusive eu recomendo muito o estudo de finais. A Academia Xadrez Brasil tá aí para isso, tá bom? Você encontra na Academia Xadrez Brasil cursos online para isso, xadrezbrasil.com.br, e nesse final é o tipo de posição que o estudo faz toda a diferença, tá? Porque aqui somente um lance é vencedor para as brancas, tá? Somente um lance aqui coloca as brancas em vantagem, porque somente um. Até se você quiser fazer esse exercício, né, e tentar encontrar esse lance, vale a pena nessa posição. E o Maurice Ashley encontra esse lance aqui, o único, H4, tá bom? No final da partida eu posso voltar e mostrar isso. H4 foi jogado, B5 aqui pelo Joshua Waitzkin, H5, mais uma vez indo para o lance vencedor, B4 e H6. E agora vejam que as pretas estão em zug-zwang aqui, não podem jogar porque qualquer lance perde. Se mover o rei, perde a proteção aqui do peão. Legal, né? A partida seguiu com rei em C3. O Joshua Waitzkin percebe que ele também pode tentar promover rapidamente um peão. Rei por E5, rei B2, rei em F6, rei por A2, E5, B3, E6, B2, E7, B1 promovendo para a dama, E8 promovendo para a dama. E a batalha continua, duas damas aí no tabuleiro. As brancas estão mais próximas do peão adversário e de promover, vamos ver. Dama em D3, o problema é que dama dá muito cheque. Rei em G7, rei A3, rei H8, colocando o rei aí numa casa onde vai tomar menos cheques, uma casa menos exposta. Dama em F5, rei em G8, dama D3, dama em F7, rei A4, rei H8, dama em E4, dama em A7, cheque, rei B5, dama por H7. As brancas estão próximas aí de uma vitória. Dama em E5, cheque, dama G7, dama em E8, cheque, rei H7, dama em E4, cheque, dama G6, cobrindo, dama E7, rei G8, dama D8, mais um cheque, rei G7, dama E7, dama em F7, cobrindo, dama E5. Que dama chata, né? As damas são chatas nesses finais, elas não param de dar cheque. Aqui dama em F6, dama G3, cheque, rei F7, dama C7, cheque, rei G6, rei A4. E depois de H7, finalmente, o Maurice Ashley consegue um tempinho aí para mexer o rei. Chega, né? Aí vem mais cheque aqui do Joshua Waitzkin, dama G3, cheque, rei H5. Mas nessa posição, o Maurice Ashley não tem mais como continuar dando cheques e abandona aí a partida. Uma vitória incrível aqui do americano Maurice Ashley, que inclusive é comentarista aí dos grandes eventos de xadrez mundiais. É uma figura muito querida no meio enxadrístico e tem todo o meu respeito. Além de tudo, um grande jogador, né? Um grande jogador, mostrou aí com uma vitória contra um gênio, como Joshua Waitzkin também, né? E aqui não tem mais cheque que eu falo, porque outros cheques seriam cobertos com contra-cheque, tá? Por exemplo, dama em H3 cheque viria dama H4 contra-cheque, né? E aqui forçando as trocas e indo para um final vencedor. E não tem outro, né? Não tem outro aqui depois de rei H5, né? Aqui, essa casa não é permitido cheque, essa daqui vai dar na mesma. Não tem mais, né? Não tem mais nenhuma casa aí para dar cheque e não tem como evitar a promoção do peão, né? Uma possível continuação aqui seria rei B3, H8 promovendo dama H2 cheque, rei G6, mas a dama aqui está protegida, né? Então uma dama a mais aí não adianta. Pode querer dar mais alguns cheques aí, mas uma hora esses cheques vão acabar e as brancas vão vencer aí esse final, tá? Muito legal essa partida. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Olha que maravilha, um lance brilhante para cada um. Isso que é partida, hein? 97,9% de precisão para o Maurice Ashley, 97,3% de precisão para o Joshua Waitzkin, que é uma precisão altíssima para os dois jogadores. E aqui, claro, com altos e baixos, né? Essa partida foi bem emocionante. Os lances brilhantes aqui, vamos voltar para o tabuleiro, eu vou comentar esses lances brilhantes e comentar algumas coisas. Mas dama C4 foi o lance brilhante das brancas, deixa eu encontrar aqui no tabuleiro, aqui nessa posição. As brancas, então, com a dama atacada, fazem aqui o lance dama C4. É considerado um lance brilhante pelo computador, porque é o único que mantém as brancas em vantagem. Qualquer outro do tipo torre B7, que seria um lance natural de jogar, as pretas ficariam melhores depois de torre de A aqui em D8, F por E5, F por E5. As brancas não têm mais tanto ataque, né? Aqui já depois nessa continuação, dama C4 já não é tão eficaz, né? As pretas se defendem bem com rei em G7. Então o lance aqui, dama C4, é o lance que não dá tempo aqui das pretas se recomporem, né? E não dá para jogar bispo em E6 nessa posição por conta da entrada da torre aqui em B7 e não tem como continuar protegendo o bispo. Legal, né? Então dama C4, o lance brilhante aqui do Maurice Ashley. E o lance brilhante do Joshua Waitzkin foi logo na sequência,
com o lance dama C7 aqui nessa posição. Esse foi o lance brilhante aqui do Joshua Waitzkin, porque qualquer outro lance perde imediatamente. E esse lance ainda deixa as negras no jogo, tá? Então aqui, dama C7 é um lance brilhante por conta disso. E onde é que perdeu a mão, então? Onde é que perdeu a mão aqui o Joshua Waitzkin, né? A partida foi seguindo, com daminha E3. Foi ficando difícil aqui, né? Foi ficando realmente muito difícil. Nessa posição aqui, dama C5, ainda faz sentido. Daminha F3, mas agora essa entrada da torre, né? Aqui, na verdade, as pretas poderiam ter tentado alguma outra estratégia. Jogaram rei D8 no susto, né? E as brancas acabaram ficando melhores. Mas é uma posição mesmo de difícil, é uma posição bem complexa, né? Poderia pensar talvez aqui em torre G7, seria uma possível continuação. Mas a posição é complexa, é de difícil avaliação, esse rei no centro é sempre um motivo aí de exploração pelos grandes mestres, né? O jogo aqui poderia ir longe numa sequência como essa, agora realmente rei D8 acabou indo para essa sequência aqui de torre D2, e aí o lance rei C7 na verdade foi o que trouxe problemas por conta aí de torre por D7, a sequência fantástica do Maurice Ashley, né? Aqui ainda talvez torre G6 pudesse segurar um pouco, mas continua sendo uma posição aí muito difícil, de difícil avaliação, inclusive. Bacana, né? Bacana demais essa partida, uma partida sensacional. Deixa eu colocar aqui na posição final, então, aqui essa manobra maravilhosa, né, da dama contra as duas torres, chegando nessa posição final, finalmente, depois de tantos lances e tantos cheques, rei H5 e o peão vai ser promovido. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Mais uma vez agradeço os inscritos que sugeriram essa partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!